Fala pessoal, tudo bem? Cadu Maeresse aqui, a gente está na Casa Reserva. A gente veio mostrar para vocês a segunda parte do andamento dessa obra. É uma obra que já está numa fase bem avançada. Se você não viu ainda a primeira parte, nos sigam lá e olhem esse conteúdo que está muito legal. É uma fase anterior aqui, então a gente já está agora com a obra muito mais limpa, com muitas coisas bem diferentes da primeira etapa, e a gente já consegue ver a beleza desse projeto aqui no meio da natureza, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aí. Aqui, então, a gente está na área social da Casa Reserva, que é um lugar muito especial, e todo o coração do projeto nasceu através dessa união da parte interna do projeto com a nossa natureza. Então, aqui a gente tem uma grande varanda que faz toda essa lateral aqui, e a gente já consegue agora, com a casa bem mais limpa, a obra super organizada, a gente já enxergar essa integração da área de jardim com a nossa parte interna. Então, a gente tem aqui uma área de jantar com o nosso gourmet, e aí bem dividido aqui, onde a gente entra para o serviço da casa e para o social, né? Então ali a gente vai ter toda a parte da sala principal. Nos interiores a gente tem um super mobiliário naquela parede de fundo lá, que faz uma composição super legal e dá esse acabamento para esse ambiente. E claro que, como uma característica da maioria dos projetos da Maeresse, que me orgulha muito, é a questão do concreto aparente, né? Então aqui a gente tem um concreto aparente presente em todo o teto, em todas as varandas, sempre nessa sequência alinhada, sem desníveis. Então a gente tem essa percepção de continuidade entre a parte interna e a parte externa da casa. E como eu concebi lá no início do projeto, a integração da natureza é o mais importante. Aqui a gente vai ter alguns taludes de acomodação da vegetação e do acesso principal da casa, mas o que eu pensei muito nesse projeto que eu estava criando aqui era que realmente as pessoas estivessem usando esse espaço interno e tivessem a sensação realmente de estar com a floresta dentro de casa. E a gente conseguiu esse resultado e eu fico muito feliz. E sem dúvida, quando a gente vem na obra aqui e vê a qualidade que a gente está conseguindo colocar na obra, juntamente com o pessoal da Frampac, aqui a gente tem a mistura da arquitetura, da natureza e do cuidado que a gente tem com a obra, o que nos orgulha muito, e sabe que o resultado vai ser muito, muito legal. E cada dia mais a gente fica orgulhoso de vir nas obras aqui e enxergar esse resultado aparecer. Uma característica super importante dos projetos, quando eu estou desenvolvendo as ideias, é que a gente consiga organizar muito bem o que é privado, o que é social, o que é mais íntimo na organização da casa, né? Então aqui a gente tem uma transição bem fluida em relação à parte social da casa para a parte que leva para o segundo pavimento, e através de alguns elementos bem bacanas a gente consegue dar um diferencial no projeto. Então aqui a gente vai ter uma escada linear que vai levar toda para a parte íntima do segundo pavimento, e isso gera, além do vão da escada, a gente tem um segundo pavimento lá em cima, que ainda está tapado, uma grande zenital, que vai trazer toda a luz natural e toda essa ambiência para o espaço, que é super importante. E aí nesse espaço a gente divide ainda a casa em dois outros elementos. Aqui a gente tem um quarto térreo, uma área mais íntima, e aqui a gente tem toda a parte de serviço da casa, que depois de tudo pronto aqui vai ficar super isolado. Então, uma parte de depósito e serviço bem organizada, uma circulação dividindo os espaços, e uma outra parte íntima que tem aqui uma suíte, o banheiro de apoio, né, o nosso lavabo. E essa dinâmica no dia a dia da casa acaba também criando essa ligação com a garagem e com a entrada de serviço. Então a gente consegue realmente organizar muito bem esse espaço e gerar uma clareza de usos na casa, que eu acredito que realmente influenciam muito na qualidade do projeto e no dia a dia. Como eu comentei em outras partes do vídeo, uma característica super importante desse projeto é a questão da natureza. Além da natureza que já está no terreno, que a gente conseguiu manter a maioria dessa natureza e trazer ela para dentro do projeto, alguns elementos fazem muita diferença para o projeto de maneira geral. Aqui, então, a gente tem a parte dos quartos, né, escritório, e aqui eu criei uma varanda aberta, onde a gente tem um acabamento com uma floreira que vai servir como guarda-corpo aqui. E esse espaço, ele tem acesso através da área da escada e do escritório, de toda a varanda dos quartos também. E ele é um espaço complementar tanto na volumetria estética da casa, quanto na questão de funcionalidade, de continuar com essa ideia de trazer o jardim para dentro da casa. Então esse elemento de floreira aqui, ele é muito importante para o projeto. E uma característica bem legal da forma que eu trabalho e como instigar os clientes, né? Quando eu estive aqui na primeira parte da obra, eu até comentei, brinquei que, como a gente tem uma área nobre lá em cima, a ideia é de fazer uma escada aqui e subir para a cobertura. E essa demanda acabou vindo agora para os clientes enxergarem isso, e a gente está trabalhando nesse detalhe, que quem sabe a gente vai ter
uma escada super legal que ainda vai agregar mais um espaço super interessante para casa e também qualidade arquitetônica, que é sempre o mais importante aí no processo. Uma característica muito forte da arquitetura contemporânea e da Maeresc Arquitetura é a questão da utilização do concreto aparente como um material base para a maioria dos nossos projetos, né? Então, além de toda a questão estética e criativa que a gente precisa cuidar na criação de uma casa de exceção de arquitetura, é muito importante que esteja muito alinhada a questão técnica e a questão de mão de obra e execução. Então, aqui a gente tem uma mistura perfeita, onde a gente consegue realmente a qualidade de um concreto super alinhado, com muito poucos detalhes, a gente sempre tem alguns ajustezinhos, e essa característica vai juntando com outras características da casa, como os ripados, como a parte de pedra, e isso vai dando essa ambiência que é muito importante para os projetos da Maeresc. Aqui, então, a gente tem toda a nossa varanda em concreto aparente, que é a volumetria principal da casa, os detalhes em concreto aparente nas paredes também, e depois com a junção das floreiras que a gente criou, mas toda essa ideia das copas das árvores estarem no nível do olho, né, de quem está aqui nos quartos. Isso tudo agrega um valor muito grande para a sensibilidade de quem está usando o projeto. E algumas características da forma que a gente pensa, né, para a gente poder também ter a estrutura embaixo em concreto aparente, a gente acaba criando uma espécie de pequenas piscinas na estrutura da casa. E aí agora com o andamento a gente vai fazendo todas as instalações de forma bem cuidadosa e clara, e depois a gente consegue, através de um enchimento em EPS, em fazer os níveis ficarem corretos e a gente ter, além da qualidade arquitetônica, ainda agregar uma qualidade térmica e acústica para casa muito legal através de algumas soluções que a gente usa aqui no projeto. Aqui internamente a gente está usando um forro de gesso, né, para instalações e outras características da casa. São muitos detalhes construtivos e acabam com essas soluções a gente agregando vários pontos muito interessantes para os projetos. Aqui a gente está na Suite Master. Essa casa não é uma casa super grande, então ela não tem espaços gigantescos, mas por outro lado a gente conseguiu trazer umas características que eram muito importantes para os clientes e muito importante na hora da criação do projeto. A Suite Master ela nasceu aqui com a ideia de ter essa cama virada para o verde, então a gente tem realmente a ideia da Copa das Árvores fazerem esse pano de fundo e essa espécie de quadro, né, de obra de arte junto à varanda. Isso no dia a dia vai conferir uma privacidade muito grande para os clientes que vão estar usando a casa, mas ao mesmo tempo para eles de dentro de casa também estarem sentindo a ambiência de uma maneira geral. E claro que a gente tem esse outro grande rasgo que pega uma posição solar super nobre e também traz ainda mais as copas das árvores para dentro da casa, né? Então essa característica de união de natureza, espaços amplos, mas não grandes demais, e a sequência de varandas acaba trazendo para este projeto aqui vários detalhes que são, digamos, o ponto de partida da maneira que eu penso a arquitetura. Então é muito legal a gente conseguir, em projetos como esse, transpor tantas ideias e tantos conceitos de arquitetura que realmente fazem com que a gente seja visto também e enxergue a arquitetura de maneira diferente. Acabamos de finalizar aqui a gravação da segunda parte da obra da Casa Reserva. Em breve a gente vai estar com a terceira parte também aqui, mostrando mais uma etapa e uma evolução que a gente vai ter aqui na obra. E, claro, curtam o nosso canal, se inscrevam, nos mandem mensagens, a gente curte muito responder vocês também. Então vamos seguir dando força para o nosso canal, que a gente vai trazer uns conteúdos muito legais aí para vocês. Ah, que depois eu vou ter que fazer take, ó. Tá fazendo um prédio? A gente está fazendo um projeto de um prédio. Qual projeto tem? Sim, qual projeto? Aí é aprovação.